Olá, amigo prevencionista. Espero que você esteja bem. Boa noite a todos. É um prazer tê-los aqui nessa nossa aula prática sobre IA, né? IA na prática para profissionais de SST. Eu sou o Luiz Silva, vou me apresentar rapidamente para quem não me conhece. Nós estamos aqui também com o Felipe, que é o nosso especialista em IA, ele vai se apresentar também. Eu sou o Luiz Silva, eu sou engenheiro de segurança do trabalho, sou higienista ocupacional, certificado, trabalho aí há quase 20 anos na área de SST e iniciamos aí esse projeto, pessoal, de ensinar inteligência artificial para os profissionais de SST, mostrando para vocês todos os benefícios, né, da aplicação, da utilização da inteligência artificial para melhorar a produtividade do profissional de SST, para que você tenha melhores resultados, para que você se destaque aí na área de SST. Então vamos conhecer um pouco mais o Felipe. Boa noite, Felipe, tudo bem? Boa noite, Luiz, tudo bem? Oi, pessoal, me chamo Felipe, como o Luiz já informou. Sou formado em Ciência da Computação, estou na área de tecnologia aí já tem uns 10 anos. Algo próximo a isso, porque antes de se formar, antes de trabalhar como CLT, eu já fazia alguns trabalhos de freelance. Atualmente, e desde o início, eu trabalho como desenvolvedor de sistemas, né? Análise de dados também, eu sou um analista de dados com desenvolvimento de sistemas. Eu estou formado em ciência da computação, como eu informei, tem alguns cursos na área referente a desenvolvimento e análise de dados. Agora, aí, com a imersão da inteligência artificial, vim participando aí de alguns cursos, de algumas aulas referente a isso. Embarquei nesse desafio com o Luiz, referente a esse curso. Estamos aí, já temos a nossa primeira turma, né, Luiz? Já temos uma validação referente aos nossos métodos, a nossa metodologia, e estamos aí, né? Boa. Pessoal, vamos, antes de iniciar o tema aqui da nossa aula, né, então vai colocando aí na descrição dessa aula aí no YouTube, né, de que cidade vocês estão assistindo essa aula, participaram dessa aula, de qual cidade, né, e quais as suas expectativas, né, com o uso da inteligência artificial na área da SST. E vamos falar do tema da aula. Bom, nós escolhemos aqui um tema, pessoal, para trabalhar essa noite com vocês, que é a gestão do trabalho em altura, a gestão da NR35. Então, como todos aqui são, provavelmente que estão assistindo a nossa aula, são profissionais que têm um contato, vivência na área de SST, com certeza se deparam com esse tipo de trabalho aí na sua empresa, né? Ou nas empresas na qual você atende, que seria o trabalho com diferença de nível e risco de queda, né? Então, se configura um trabalho em altura, uma diferença de nível superior a 2 metros e risco de queda. Então, quando você tem esse tipo de situação aí no local de trabalho, você precisa aplicar a NR35 e fazer a gestão dessa norma, né? Inclusive, ela já começa nos primeiros itens ali, dizendo que nós devemos fazer a gestão dos riscos presentes no trabalho em altura. Então, gestão é algo que nós, profissionais de CST, devemos fazer para todos os riscos, e a NR35, em sua última revisão, ela trouxe esse termo também da gestão do trabalho em altura. Então, nós não vamos só aplicar ali o cinto de segurança do trabalhador, verificar se tem uma linha de vida, né, um ponto de ancoragem, a gente precisa realmente proteger o trabalhador, proteger a empresa de passivos ou de indenizações por conta de acidente de trabalho, né, fazendo a prevenção desse tipo de trabalho, fazendo a gestão do risco de queda. Né? Então, pessoal, no contexto dessa aula, nós vamos ensinar para vocês, primeiro, como fazer um agente, né, de IA especialista em trabalho em altura. Não é, Felipe? Então, esse agente de IA, a partir da criação desse agente de IA, que nós vamos fazer aqui junto com vocês, né, com todo o apoio aqui do Felipe, né, a gente vai ter ali um parceiro, como se fosse um parceiro, um consultor especializado em trabalho em altura em NR35, para que a gente possa atender a todos os requisitos da norma. Exatamente, né?
um agente de IA, um agente do GPT, ele basicamente é um assistente em si, um auxiliar seu, que você cria de acordo com as especificações que você deseja, para que quando você faz alguma pergunta, mande algum prompt, ele te responde na linha que você criou ele, né? Então, você basicamente tem um, vamos dizer, um júnior ou um sênior júnior ali ao seu lado, né? Que você pede para a pessoa e ela faz para você. Não podemos dizer um sênior, porque um sênior provavelmente não vai fazer tudo que você pede, né? Mas um júnior ele vai fazer. Então ele é basicamente um assistente assim que tem todo o conhecimento possível aí que você passou para ele. Boa, legal. Pessoal, e olha só, que sensacional essa aula. Você vai aprender a criar um agente de IA especializado em NR35. Você pode, inclusive, a partir do que a gente vai passar aqui para vocês, até mesmo criar outros agentes, né? Mas você vai aprender a criar um agente especializado e a partir dele, pessoal, nós vamos elaborar as documentações para o trabalho à altura, como análise de risco. E daí, pessoal, nesse momento, eu já vou até adiantando um pouquinho da aula aqui, né? Então, olha só, pessoal, acompanha essa aula, ela vai ficar gravada, já vou adiantando para vocês. Né? Nós vamos deixar um exercício aí no final para que vocês pratiquem isso na empresa que vocês trabalham. Né? Então, você vai ter um cenário, né, de trabalho em altura. A gente pegou algumas fotos de trabalho em altura e um cenário. Vou colocar essas imagens como se fosse realmente uma atividade real, né, para realizar uma análise de risco com o apoio da inteligência artificial. E análise de risco é a primeira etapa, pessoal, para fazer a gestão do trabalho em altura. Né? Fazer uma análise do risco considerando aquele trabalho em altura, o contexto daquele trabalho. Então, no nosso cenário aqui, será um trabalho em telhado, acesso por um tipo de escada fixo, o marinheiro, e o trabalhador vai acessar o telhado e se conectar em uma linha de vida fixa. Então, é um cenário e nós vamos fazer uma análise de risco em cima desse cenário. Além disso, nós vamos elaborar um modelo de permissão de trabalho, de procedimento operacional padrão, né? Então, seja um trabalho rotineiro ou não rotineiro, você consegue usar o agente de IA para criar essa documentação para você. Nós vamos mostrar para você como o trabalhador deve ser autorizado para realizar o trabalho em altura, qual é o tipo de inspeção você deve fazer no sistema de proteção contra quedas, então um checklist para você conseguir fazer essa inspeção e também o que você deve fazer para estar preparado para uma situação de emergência e para um resgate, né? Então, para eu liberar o trabalho em altura ou o procedimento e autorizar o trabalhador a fazer essa atividade, eu preciso ter também um plano de resgate. Então, olha quanta coisa nessa aula, né, que você vai aprender aqui, como utilizar a inteligência artificial, aplicar ela realmente no seu dia a dia. E você vai aprender isso hoje, pessoal, de graça, né? Então, eu tenho certeza que é um conteúdo que vai valer muito para você, é um conteúdo valioso e gratuito. Né? Mas, para quem quiser se aprofundar ainda mais no uso da inteligência artificial e realmente ter um parceiro, inteligência artificial, ter a inteligência artificial como um parceiro para o seu dia a dia na área de SST, a gente vai mostrar no final, né, uma forma de você se aprofundar ainda mais no uso da inteligência artificial, tá bom? Mas isso é lá no final, tá? Agora, vamos iniciar? Vamos começar já, Felipe? Pro pessoal, tenho certeza que todos estão ansiosos aqui em saber como cria um agente de inteligência artificial. Então, vamos iniciar aqui, pessoal, sim, a criação né? do agente. Muito importante, que vai facilitar a vida de todos. Então, Sim, muito interessante que nós vamos mostrar. Vamos lá, pessoal, compartilhei a tela aqui com vocês, tá bom? Então, vocês estão vendo aqui a tela do ChatGPT. Eu já acessei, pessoal, essa parte aqui ó, de GPTs, tá bom? Então, na tela do ChatGPT, você clica aqui em GPTs, lembrando que você deve ter uma conta, né, na OpenAI, né, Felipe? Para poder utilizar para poder acessar o ChatGPT. Então, entrou no menu. Que inclusive está em um dos nossos módulos, né, do curso que nós ensinamos como utilizar o GPT. Então, para a criação do agente, você vai precisar da parte ali já premium, né, no caso, mas que do início nós já conseguimos participar desse conteúdo. Boa. Então, vamos lá aqui, pessoal, criar.
E agora nós vamos iniciar a criação desse agente de IA, tá bom? O Felipe vai me ajudar, pessoal, com todo o seu conhecimento sobre criação dos agentes de GPT, né? Então ele vai me guiando, ele vai me ajudando aqui, né? E nós vamos contextualizando esse agente de inteligência artificial para ser especializado em trabalho em altura. Pode ser, Felipe? Pode, claro. Então, Luiz, Então, vamos lá. como tudo para o GPT, nós precisamos criar um prompt para ele, né? Que é basicamente a mensagem. E para uma criação de agente, nós utilizamos o termo prompt de identidade. Nós vamos aqui aproveitar e vamos também criar com o nosso método, com a nossa metodologia que já foi validada, tanto por nós quanto pela nossa primeira turma, que é o método 4P, e nós podemos utilizar aqui também para criar o prompt de identidade, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Então, para nós utilizarmos o 4P, nós devemos fazer separar em 4 temas, que seria a pergunta clara, que nós vamos colocar qual que é, né? Vamos colocar também o público, que seria o nosso alvo, o propósito, né? E o padrão de resposta que esse agente sempre vai nos responder quando nós utilizarmos eles. Então, vamos para o primeiro passo, Luiz, colocando aí a pergunta clara. Vamos lá. Podemos começar? Sim. Vamos começar. Pessoal, então o Felipe vai falando aí qual é o prompt que vai ser usado para criar o agente de IA. Eu vou digitando aqui e vocês vão acompanhando. Lembrando que essa aula vai ficar acessível para vocês aí por uns dias, ela está sendo gravada. Então, vocês conseguem acessar ela por uns dias. Você pode assistir de novo, né, dando pause aí na aula, né, e fazendo aí na prática, beleza? Vamos lá. Beleza. Então, a pergunta clara, né, que nós vamos informar o que ele de fato nós podemos colocar. Você é um agente de inteligência artificial. Eu vou falando enquanto você vai escrevendo, beleza? Tá bom, beleza. Configurado como especialista em segurança do trabalho. Em altura, no caso, né? Para deixar mais claro. Sim. Com base na NR35 atualizada, que é importante colocar atualizada para ele buscar as últimas atualizações referente à NR. Você pode colocar também no manual consolidado da NR35. E na cartilha do trabalho em altura. Boa, do trabalho em altura. Pessoal, olha que interessante, né? Pois não, Felipe, vai lá. Caso queira, você também pode colocar aí também a especialidade dele, né? Que ele vai focar mais nisso, que aí você pode colocar, no caso, a função principal dele, que seria apoiar as empresas. Aí você pode colocar com as documentações, gatilhos, enfim, você pode colocar diversas coisas. Boa. Com as limitações pertinentes à segurança no trabalho em altura. Boa. Felipe, aqui eu posso anexar esses documentos, né? Sim, você já pode até anexar também os documentos que nós elaboramos. Vamos lá, pessoal. Vou anexar aqui, então, os PDFs, que é a NR35 atualizada, o manual consolidado e a cartilha de trabalho em altura. Então, já estou anexando elas aqui. Beleza? Boa. Vamos lá. Então, esse é o primeiro P, né, Felipe? Exato. Agora vamos... O próximo é o público-alvo. Exato. Já está treinado, hein? Você me ensinou direitinho.
que o nosso público-alvo vai ser tanto engenheiro e técnico de segurança, né? Engenheiro técnico de segurança Caso você queira do adicionar trabalho. também consultores Uhum. e assistentes de perícia, também você pode colocar, né? Aí, no caso, você coloca todo o público-alvo que o agente que vai trabalhar, né? Para quem ele vai trabalhar, para quem ele vai Perícias, né? responder. Tá. Vou colocar aí peritos de acidente de trabalho. Sensacional. Terceiro P. É o propósito, né? Propósito. Que é o objetivo em si dele, que no caso Tá. nós vamos colocar gerar documentos técnicos, né? Que no caso é para pessoas técnicas, que já é da área. Aí você pode colocar análises críticas, no caso. Tá. Checklist e orientação que ajude a empresa. Aí você pode colocar que ajude a empresa a cumprir as NR35, garantir que os funcionários não venham a ter nenhum acidente, coisas do tipo, que aí você pode colocar, você que é da área, colocar, você sabe até melhor do que eu, né, nesse caso, no Beleza. que vai apoiar a Ó, eu empresa. coloquei assim, Felipe, ó, gerar documentos técnicos, análises críticas, checklists e orientações que ajude a empresa a cumprir a NE35 e proteção dos trabalhadores contra riscos de queda e proteção do negócio contra passivos, trabalhistas e indenizações. Ótimo. Bem completo. Beleza. Aí o último P, Para o que vai último. ser o padrão de resposta, né? Uhum. Que nesse caso, como é para pessoas técnicas, as respostas tendem a ser técnicas também, né? Mas se caso fosse um agente apenas para os funcionários em si, para gerar análise de risco para os funcionários em geral, algo de alerta no caso, talvez não precisasse ser tão técnico, que acredito que nem todo mundo iria conseguir interpretar. Mas nesse caso, nós vamos ter as respostas mais técnicas, por conta que é para os profissionais de engenharia, de engenharia e técnico de segurança. Boa. Tá, então como eu poderia colocar aqui? Padrão de resposta seriam documentos através de documentos técnicos. Uhum. Aí você pode colocar procedimentos e pareceres. Isso, aí você pode também colocar aí para ele responder de uma forma sempre técnica, estruturada e técnica, estruturada e prática, perdão. Eu vou colocar também em linguagem objetiva. Beleza, ótimo. Porque como é procedimento, aí é aplicável para os trabalhadores também, né? Se ele usar muito tecnicês aqui, vai gerar dúvida no pessoal. Beleza. Então, respostas técnicas, estruturadas e práticas em linguagem objetiva. Você também pode colocar, caso você ache interessante, para ele colocar uma linguagem clara e que ele também possa utilizar tópicos, tabelas, enfim, caso você ache interessante nas respostas. Aí, nesse caso, Luiz, basicamente assim, o técnico e o engenheiro, quando estiver criando o prompt de identificação, utilizando os 4P, quando a pessoa fazer a pergunta na cabeça, qual a pergunta clara, qual o propósito, qual o padrão, aí vai de acordo com a sua necessidade em si, sabe? Aí vai do que está em si na sua cabeça mesmo, da sua dor, no caso. Tá? Entendi. Legal, Felipe, perfeito. Mas cara, interessante que as pessoas vejam como é feito, porque, meu caro, olha só, existem agentes de IA sendo disponibilizados
né? Às vezes até vendidos. Daí você compra um agente desse e talvez o que você está comprando ou você está acessando não foi feito para aquilo que você realmente precisa. Exatamente. Porque a pessoa que criou e disponibilizou o agente, ele criou de acordo com o que estava na cabeça dele, de acordo com o problema que ele queria resolver, né? Às vezes não é o seu, não é o que você estava buscando, mas aí você já comprou e, infelizmente, tem muito que fazer, né? Sim. Por isso que o ideal é saber criar, e é o que nós estamos ensinando, tanto aqui quanto no curso, Perfeito. né? Sim, legal. Muito bom, cara. Achei legal para você ter esse entendimento. Não é só copiar e colar o prompt. E se você acessar um agente de IA, talvez não seja o que você precisa. É melhor que você saiba criar. Saiba criar para você faça de forma customizada, né, para aquilo que você realmente necessita, para sua dor aí, como o Felipe comentou, né? Sim. Legal. Agora é só clicar em enviar aqui, Felipe? Exato. Possa ser que ele demore algum tempinho por conta dos arquivos que ele vai estar analisando, né? Enquanto ele está atualizando aqui, Felipe, vamos falar um pouquinho aí da sua experiência profissional. Como que é o seu dia a dia aí com inteligência artificial, cara? O pessoal te conhecer melhor. Talvez eles vieram aqui pelo meu Instagram, né? Não conheciam o Felipe. Então, como eu informei, eu trabalho com desenvolvimento, faço bastante análise de dados, né? No caso, hoje, tudo gera algum dado, e a inteligência artificial hoje, no meu dia a dia, é basicamente inevitável, porque diversos programas, diversos sites e portais que eu faço têm integração, ou alguma integração com alguma inteligência artificial. Então, foi algo que eu precisei procurar me especializar, né, em como utilizar, em como fazer integração, e então, assim, hoje, no caso, igual tem diversos memes aí na internet, hoje acredito que se o ChatGPT ou se as outras plataformas de inteligência artificial saem do ar, nós perdemos um braço e meio, vamos dizer assim. Porque hoje a eficiência subiu muito com a inteligência artificial, né? Hoje você não precisa, em si, estar pesquisando na internet de como fazer. Você pode pedir para ela fazer para você, você validar isso com seus conhecimentos, né? Isso daí é algo que nós precisamos estar sempre informando as pessoas, que não é uma resposta absoluta, né? Mas ela aumentou demais a eficiência aí de todos os profissionais que estão utilizando. Perfeito. Legal, pessoal, para vocês verem que nós dois trabalhamos exatamente na área, né? Eu acho que dificilmente você terá uma oportunidade como essa aqui de ter um especialista na área de IHS, né? E na área de SST e também na área de tecnologia, né? Especializado aí em inteligência artificial. Cara, ele tá pedindo para eu configurar algumas. Desculpa, Felipe. Desculpa, cara, que o ChatGPT tá pedindo para eu colocar um nome aqui, eu coloquei o nome de prevenido, aí ele pediu a imagem de perfil, aí ficou essa imagem aqui, ó. Bacana. Enquanto você estava explicando. E o nome que você colocou foi prevenido? Prevenido. Acredito que bastante pessoa que te conhece, te acompanha, conhece também o Jarvis, né? Que eu vejo você comentar Jarvis, bastante. Isso. Jarvis, perdão. Então, olha só. Já está feito, né? Está aqui já para pré-visualização, ó, o prevenido, NR35, especialista em NR35 para documentos técnicos e pareceres. Olha que sensacional. Alguns comandos, ó, elabora um procedimento de trabalho em altura, modele um parecer técnico após um acidente, monte um plano de ação para adequação à NR35, crie um checklist de conformidade com a NR35, ele já está dando aqui a pré-visualização, né? Sim. Então, assim, ele tá ok já. É que nós podemos ainda inserir mais coisas, né? A gente poderia colocar aqui modelos de parecer,
né, Felipe, que eu tenho, plano de ação, enfim, eu poderia colocar modelos de documentos aqui que eu já utilizo na minha empresa para que ele mantenha o mesmo padrão, né? Boa. Exatamente. Aí, no caso, no lugar que você pode criar o prompt, aí você pode estar adicionando diversas coisas, diversos problemas que você tem no dia a dia. Você pode realmente colocar um documento que você utiliza na sua empresa para ele seguir aquele padrão. Você pode colocar um documento, no caso, para ele preencher de acordo com aquele documento. Vamos supor que você tem algum formulário que contenha o logotipo, enfim, um certo padrão de formulário, e você pedir para ele gerar em cima desse documento, ele consegue. Aí, Luiz, assim, vai da sua necessidade mesmo, do que você precisa, você pode estar inserindo aí, que ele vai estar adicionando. Que legal, cara. Olha só, Felipe, ele respondeu assim: ótimo, prevenido já está configurado para priorizar procedimentos padrão, análise de risco, checklists pronto. Agora, para deixá-lo ainda mais alinhado, de um tom ou tom que você gostaria que ele sempre evitasse, ou ao contrário, enfatizasse, por exemplo, evitar termos muito acadêmicos e dar preferências a orientações práticas. Vou só colocar aqui preferência, orientações práticas, tá? Só para dar uma resposta. Não, beleza. Basicamente é o nosso 4P, né? Que é o padrão de resposta. Isso. Acredito que ele Exatamente. não tenha Eu acho que até demonstrou. Sim. Sim, demonstrou aqui que, inclusive, o nosso método já responde tudo que é necessário, né? Porque aqui ele está confirmando o que a gente já colocou lá, né? Exatamente, que é o padrão de resposta. Seguindo a metodologia, assim, fica bem completo, tanto o prompt para pergunta, quanto o prompt de identidade, né? Que é de criação de agentes. Vamos lá, e quanto mais você esclarece aqui, melhor vai ficando o seu agente, né? Bom, mas como nossa aula aqui, o objetivo é demonstrar para você várias coisas, inclusive, até para não ficar muito longo aqui, a gente já vai criar o agente, tá, pessoal? Então ele já está ajustado, né? Vamos clicar em criar, já deixar ele pronto, Felipe, para a gente começar a usar ele? Bora. Vamos lá. Eu já cliquei aqui em criar. Ele não deu nenhuma mensagem. Aqui, ó, compartilha, ó. Então aqui ele... desculpa, cara. Então ele colocou aqui, ó, apenas compartilhar, né? Apenas para mim, para qualquer pessoa com um link. Então eu poderia até enviar para outras pessoas utilizarem, né? Esse GPT. Né? Então ele já está pronto, ó. Então qualquer pessoa com um link pode utilizar também. Eu vou deixar aqui apenas para mim, tá? Beleza. Então, eu vou salvar. Pronto, ó. Então vamos lá ver o GPT, pessoal. GPT publicado, o prevenido de NR35. Olha aí, ó. Tá aí, meus caros. O prevenido tá pronto, né? Então ele é especialista em NR35. Vamos começar a usar o prevenido, Felipe? Vamos. Vamos fazer vamos pedir para ele trabalhar um pouco? Vamos lá, cara. Pessoal, então nessa parte da aula, nós finalizamos a criação de um agente de IA e agora nós vamos aplicar aplicar algumas demandas do trabalho em altura nesse agente de IA, tá bom? Então eu selecionei aqui algumas atividades que nós realizamos para fazer a gestão do trabalho em altura. Então, primeiro nós temos análise de risco. Então, na análise de risco, nós vamos inserir aqui algumas imagens e nós vamos pedir para que o prevenido, utilizando a metodologia do 4P, para que o prevenido ele possa fazer uma análise de risco. Nós vamos também elaborar uma permissão de trabalho. Nós vamos também elaborar um procedimento operacional padrão no contexto do trabalho em altura que nós estamos analisando, uma autorização dos trabalhadores, a inspeção e seleção do sistema de proteção contra quedas, e, por último, plano de resposta à emergência. Então, tem bastante coisa, ainda não sai daí, tá, pessoal? Lembrando que no final da aula, né, tem uma surpresa aí para todos vocês, beleza? Então, uma grande oportunidade
aí para vocês. Então vamos começar com análise de risco? Então, para análise de risco, pessoal, nós vamos utilizar a metodologia 4P. Nós já preparamos esses prompts, então, quando nós planejamos a aula, nós já preparamos esses prompts. Então, para ganhar tempo aqui, pessoal, né, eu vou copiar e colar o prompt, tá bom? Esse prompt depois, pessoal, para quem está no grupo do WhatsApp, vocês vão receber todos eles, pessoal, em PDF, beleza? Então, olha, já é um grande benefício aí para quem está no grupo do WhatsApp, né? Já vai receber um PDF com todos os prompts. Eu vou colocando aqui, né? O Felipe vai acompanhando, analisando aqui, verificando se os prompts estão adequados, né? Se eu fiz direito, e daí a gente vai colhendo aqui os resultados dele, tá bom? Então, pessoal, primeiro nós vamos fazer uma análise de risco, beleza? Então, vamos colocar para o prevenido aqui, ó, elaboração, vamos só contextualizar de análise. De riscos conforme as imagens do local. Então, eu só contextualizei aqui, pessoal, para inserir as imagens, tá? Então, eu vou clicar aqui em adicionar fotos, né? E vou colocar aqui as imagens. Ó. Então, eu tenho a imagem da escada marinheiro para acessar o telhado, as imagens do telhado e a imagem da linha de vida, tá bom? Luiz, então, vou adicionar todas elas aqui, ó. Não estava aparecendo a guia do Explorer ali, mas agora nós já conseguimos ver as imagens que você subiu, né? Legal. Beleza, então, olha, pessoal, qual vai ser o contexto aqui? Então, nós temos um trabalho em altura sendo realizado em telhado, tá bom? Então, nessa atividade em telhado, pessoal, vai ser feita a inspeção de um sistema de proteção contra descarga atmosférica, tá bom? Então, vamos considerar o seguinte cenário, olha, nós temos uma empresa, temos um sistema de proteção contra descarga atmosférica, tipo gaiola de Faraday, e uma empresa especializada precisa subir nesse telhado, né, para fazer essa manutenção, tá bom? Só que nós não temos o procedimento, aí nesse caso seria um procedimento ou uma permissão de trabalho, né? Então, de acordo com a norma, se for um trabalho rotineiro, é um procedimento, se for um trabalho não rotineiro, é uma permissão de trabalho. Nós vamos fazer aqui os dois, beleza? Porque para nós seria não rotineiro, mas para a empresa que faz a manutenção seria o rotineiro, né? Então, nós vamos fazer os dois, tá bom? E a estrutura que nós temos, escada marinheiro. Então, vamos lá, meus caras, vocês que são da área, que estão assistindo a aula, coloquem aí no chat. Quando eu tenho escada marinheiro, qual tipo de sistema eu vou usar? Então, eu vou utilizar um cinto de segurança tipo paraquedista com talabarte tipo Y, não é? Duplo talabarte. Poderia ter uma linha de vida fixa, né, uma vertical, com trava-quedas? Poderia. Mas olhando a imagem, eu não tenho. Tá bom? Então, a imagem importante para isso. A inteligência artificial vai analisar a imagem. E lá no telhado eu tenho a linha de vida fixa, né, montada ali, preparada para esse tipo de trabalho. Então, adicionei aqui as imagens, né? Vou colocar agora os prompts, pessoal. Então, para análise de risco, primeiro o P da pergunta, vou colar aqui, ó. Então, elabora uma análise de riscos detalhada para atividade de inspeção e manutenção do SPDA tipo gaiola de Faraday, com acesso por escada fixa do tipo marinheiro e uso de linha de vida fixa. Então, pedimos aqui para ele elaborar essa análise de risco. Perfeito. O público, Felipe, ó, profissionais de SST que precisam planejar e registrar a análise de risco conforme a NR35. Tá bom? Então, o público não é o trabalhador ainda, né? O público aqui dessa demanda é o profissional de SST. Agora, pessoal, o propósito. Identificar perigos, avaliar riscos e identificar medidas preventivas, incluindo EPI, EPC e procedimentos seguros. E o padrão de resposta, eu quero uma tabela, uma análise de risco com uma tabela, com etapa da atividade, perigo, risco, medidas preventivas e a referência legal. Pessoal, é uma análise preliminar de risco simples, mas quando eu coloco aqui o padrão de respostas, ele vai preparar a tabela exatamente com essas colunas que eu mencionei. Eu poderia aqui pedir para ele fazer isso em Word, em PDF e tal, mas eu quero que ele mostre a tabela aqui. E depois, de acordo com a necessidade de cada um, aí a gente vai
né, pedindo para que ele faça isso no arquivo em Word, por exemplo. Tá bom? Tá bom, Felipe? Perfeito, Posso mandar? tá ótimo. Vamos Aprendeu lá. bem. Aprendi bem, né? Então vamos lá, ele está preparando aqui a tabela para nós. Olha lá, claro, seguindo a sua solicitação, elaborei análise de riscos. Pessoal, de acordo com as imagens, hein? Então ele já, olha só, pessoal, atividade, inspeção e manutenção do SPDA, local, cobertura e identificação industrial, acesso, escada fixa tipo marinheiro com guarda-corpo e linha de vida vertical. Então ele identificou que tinha uma linha de vida ali, tá bom? Sistema de proteção, linha de vida horizontal fixa na cobertura. Confesso que eu não reparei se na imagem tinha uma linha de vida fixa. Tem linha de vida fixa assim, né? Olha só, gente, ele observou melhor do que eu, cara, a imagem. Essas imagens eu retirei da internet, tá, pessoal? E ele viu a linha de vida fixa ali, vertical. Sensacional, meus caros. Então, olha só, a etapa da atividade, olha lá, deslocamento até a base da escada, acesso pela escada, transporte do acesso para a cobertura, transposição, né? Ele vai subindo ali, deslocamento sobre a cobertura até o SPDA, inspeção e manutenção do SPDA, retorno pela cobertura, descida pela escada e finalização da atividade. Bom, vamos lá, pessoal. Vou aproveitar isso aqui para falar de algo polêmico. Até o Felipe pode me ajudar nisso. Gente, a IA vai fazer por nós? Não, ele vai fazer para nós, né? Na verdade, não vai fazer para nós, ele vai fazer com a gente. Então, vai fazer conosco, né? Ela vai nos ajudar. Né? Não vamos jogar só na mão da inteligência artificial, não é, Felipe? Deixar para que ela faça o trabalho sozinha. Não é? É um apoio para o profissional, né? Exatamente. A inteligência artificial veio para ser uma ferramenta, né? Para acelerar a nossa produtividade. Por exemplo, todo isso que você pediu para ele fazer com o prompt e analisando as imagens foi algo que ele fez em quantos segundos? 5 segundos, que seja? Quanto tempo iria levar para nós fazer? Muito. Então, assim, não veio para substituir nós, não vai substituir nós, mas vai auxiliar e vai aumentar a nossa produtividade. Com isso, hoje não acontece, mas acredito que daqui certo tempo as empresas vão começar a solicitar alguma formação, algum curso referente à inteligência artificial, porque isso aumenta a produtividade e nós sabemos que o mercado de trabalho está cada vez mais complicado e pedindo cada vez mais eficiência, né? Está cada vez mais enxuto de funcionários, né? Nós podemos observar isso, e mesmo assim querem a mesma entrega. Então, não vai substituir nós, tá? Boa. É isso aí, Felipe. Excelente, cara. Então, olha só, pessoal, o que eu faria aqui, né? Então, eu tô com o cenário, tirei as fotos, coloquei no prevenido, né, no meu agente de IA, ele me deu uma análise preliminar de riscos. Então, com essa análise, eu vou a campo e vou verificar se é isso mesmo, se tem uma etapa diferente. Mas, olha, pessoal, eu já tenho aqui, né, um norte. Eu consigo começar o trabalho fazendo uma análise prévia, o que provavelmente você pesquisaria, como o Felipe falou anteriormente. Seria lá no Google, né, procurar quais são as etapas, como eu faço esse trabalho, se você não conhece. Agora, você consegue ter um nível de qualidade técnica muito melhor, pessoal. Inclusive, com as medidas preventivas que estão aqui, você pode até melhorar o local de trabalho, né? Então, as medidas que estão aqui, pode ser que algumas sejam aplicáveis, outras não, né? Mas, pessoal, realmente ele coloca a gente no caminho, né? Para ser muito mais eficiente. Né? Só uma observação, Luiz, desculpa te cortar, mas depois que ele avaliou, analisou todas as imagens que você mandou, aí você poderia solicitar que ele criasse algum documento para a pessoa assinar, você poderia solicitar que ele analisasse alguma melhoria que fosse, vamos supor que era para ele analisar algo para fazer uma avaliação e fazer algum tipo de melhoria na estrutura. Depois que você fez o prompt, depois que tiver tudo configurado e ele analisou as imagens, aí vai das suas ideias, tá? Você pode colocar diversos prompts solicitando diversas coisas aqui para ele. Boa. Né, Felipe, por exemplo, nós temos modelos padrão na área de CST para uma análise preliminar de perigos.
e riscos, né? Então nós poderíamos colocar o nosso modelo aqui com o campo, né? Com a identificação da empresa, né? Com o nome do responsável pela elaboração, assinatura do trabalhador, perfeito, como você falou. Sairia com o documento pronto em um Word. Pessoal, basta só mais um comando para fazer isso, tá? Perfeito? Então, pessoal, olha, análise de risco feita, tá bom? Qual o próximo passo agora? É a permissão de trabalho, né? Então, eu vou considerar um trabalho não rotineiro e uma permissão de trabalho. Veja que ele inclusive, né, o ChatGPT mesmo já disse, ó, esse modelo pode ser anexado à permissão de trabalho em altura e ao plano de trabalho atendendo a própria NR35. Ele já está sugerindo qual o próximo passo que eu planejei antes aqui. Então, ela não vai fazer no meu lugar, ela vai me ajudar, e ela está me ajudando. Olha que interessante isso, né? Vocês estão vendo na prática o próprio agente de IA aqui me auxiliando o que fazer, né? Uhum. Então, você tem que conhecer também, né, pessoal? Não pode entregar só na mão do agente de IA, né? Então, vamos fazer a permissão de trabalho? Vamos lá. Agora, eu vou para o segundo item aqui, pessoal, que é a permissão de trabalho. Então, eu vou colocar, utilizando mais uma vez a metodologia dos 4Ps, vou pôr a pergunta. Né? Então, crie uma permissão de trabalho para atividade de inspeção e manutenção de SPDA tipo gaiola de Faraday, realizada em altura com escada marinheiro linha de vida. Eu só vou melhorar aqui, cria permissão de trabalho para atividade em altura. Para inspeção. Só para ficar claro que eu quero a permissão de trabalho para atividade em altura. Tá? Então, nós temos aqui o público agora. Senão ele vai criar uma permissão de trabalho para manutenção e não é isso, né? Nós temos aqui, ó, supervisores públicos, supervisores e profissionais de CST responsáveis por autorizar o início da atividade. O propósito: garantir que o trabalho só inicie após análise, liberação e assinatura de responsáveis, conformidade com a NR35. E o padrão de resposta: eu quero que ele forneça a permissão de trabalho com dados da atividade, local, data, responsável pela autorização, equipe autorizada, análise de risco, EPI, EPC obrigatórios, plano de emergência, validade da PT e assinaturas. Pessoal, você pode colocar outras coisas aqui, por exemplo, riscos adicionais. Análise de riscos, vamos inserir aqui riscos adicionais, né? Não estava aqui no prompt inicial, mas vamos colocar, por exemplo, se tem choque elétrico, trabalho com calor, né? Enfim. Então vamos lá, vamos pedir para elaborar para nós aqui a nossa permissão de trabalho. Pessoal, tá aí, ó, permissão de trabalho em altura, dados da atividade, inspeção e manutenção da SPDA, procedimento de acesso, data de execução, horário, o local, o endereço, área, setor, descrição do ponto de acesso. É importante numerar, identificar os pontos de acesso, né, mantê-los sempre restritos. Então, põe um portão no acesso dessa escada, uma grade de fechamento, de restrição de acesso, identifica, numera, né, e daí quando você for pedir a permissão de trabalho, você identifica, né, por onde o trabalhador está acessando. Então, nós temos aqui responsável pela autorização, a equipe autorizada. Olha que legal aqui, pessoal, nome, função, registro, ou número de identificação de algum documento, se o treinamento de trabalho em altura está válido e assinatura. Aqui análise de risco e riscos adicionais, os EPIs e os EPCs obrigatórios, o plano de emergência, um resumo do plano de emergência, quem você vai comunicar para iniciar o seu plano de emergência e resgate, se necessário. A validade da permissão de trabalho, ela é válida somente até a data e o período constantes no item 1. Nova PT deve ser emitida em caso de mudança de condições de equipe ou local. E aqui a assinatura do responsável técnico que liberou a permissão de trabalho e os integrantes da equipe. Beleza? Então veja, ele coloca aqui que está atendendo os itens da norma, que falam sobre permissão de trabalho, liberação de acesso, análise de risco. Tá bom? Nós podemos daqui pedir que isso seja feito em um Word, né? E já saia em um arquivo pronto aí para você utilizar. Não é, Felipe? Eu ia comentar exatamente isso, que a partir disso você já pode solicitar que ele crie o documento para você, tanto o Word quanto o PDF. Caso você já tivesse os dados, você já poderia colocar tanto no prompt anterior quanto agora, você poderia colocar os dados e que ele criasse já em PDF.
mas aí vai de cada um, né? Vai de cada problema, porque vai depender também das assinaturas, então, de qualquer forma, teria que ter caneta e papel. Sim. Tá, ele está estruturando aqui o documento, ó. Eu coloquei em Word e ele está estruturando o documento. Olha que ficou melhor. Lembrando que você pode pedir isso, pessoal. A permissão foi criada em formato Word editável. Você pode abrir, preencher os campos necessários e coletar as assinaturas. Você pode alterar o padrão de resposta, né? Daí você pede para ele fazer em Word para você. Tá bom? Agora, eu acredito que a gente vai para a parte mais interessante aqui, pessoal. E aquela parte na qual eu acredito que a gente tem um pouco mais de dificuldade. Por quê? Porque você não tem modelos disso. Né? Eu acho que o profissional de CCT adora um modelo, né? Modelo de permissão de trabalho. Você acha 1,5 milhão no Google, né? Você acha um monte disso na internet. Agora, procedimento operacional padrão não, isso que você tem que criar mesmo. Então, nós vamos agora para o procedimento operacional padrão, tá, pessoal? Então, vamos lá. Vamos colocar, usando o método os 4 P's. Primeiro P, pergunta. Elabore um procedimento operacional padrão para atividade de inspeção e manutenção de SPDA, tipo gaiola de Faraday, incluindo acesso por escada marinheira e uso de linha de vida fixa. Público agora, ó, trabalhadores executantes e equipes de SST. Coloco para vocês. E equipes de SST responsáveis pela padronização e procedimento. Propósito. Vamos lá. Estabelecer passo a passo seguro para a execução da atividade, garantindo conformidade com o NR35. E o padrão de resposta, a estrutura do procedimento operacional padrão terá as seguintes partes aqui da estrutura, pessoal. Objetivo, abrangência, referências, definições, responsabilidades, materiais, equipamentos, passo a passo, registros e anexos. Pessoal, se você usa na sua empresa outra estrutura de procedimento, muitas vezes você já tem aí alguns procedimentos implementados, você quer manter a mesma estrutura, é só você adicionar aqui no padrão de resposta as estruturas que você tem, tá bom? Então vamos ver, Felipe, como vai ficar esse procedimento? Vamos. No padrão de resposta, Luiz, caso a pessoa tenha já, como você informou, o padrão dela, ela pode colocar no padrão de resposta para seguir o padrão do arquivo que ela está adicionando, tá? E ele iria ler o arquivo que a pessoa está adicionando e iria seguir aquele padrão. Perfeito, boa, boa. Bem lembrado. Olha lá, pessoal, procedimento pronto já. Aqui tem atividade, acesso, base legal, objetivo do procedimento, abrangência, referências, definições, responsabilidades, materiais e equipamentos necessários. Vamos dar uma passada por aqui, ó. EPI obrigatório. Capacete com jugular, cinturão de paraquedista, talabarte duplo com absorvedor de energia, trava-quedas retrátil, botina de segurança antiderrapante, luva de proteção contra corte, óculos de segurança incolor para luminosidade e talabarte porta-ferramentas. E EPCs, linha de vida vertical, na escada e horizontal lá na cobertura, sinalização de isolamento da área inferior e kit de resgate em altura disponível. Pessoal, passo a passo para a atividade, ó, considerando preparação, olha só, ele começa com DDS, permissão de trabalho, inspecionar os equipamentos, que a gente vai falar já já, delimitar e sinalizar a área, vamos lá, acesso ao trabalho, só, olha aqui, pessoal, interessante, subir mantendo 3 pontos de apoio, veja, entende de trabalhar em altura, gente, né? Ao atingir o topo, realizar transposição para cobertura utilizando dupla conexão, deslocamento e inspeção, tem tudo aqui, pessoal, ó. O retorno, como fazer, os registros, ó, ficha de inspeção de EPI, registro fotográfico da SPDA, permissão de trabalho, relatório de inspeção da manutenção e os anexos, né? Ele queria aqui 3 modelos de anexo, nós fizemos um já, né? Que é a permissão de trabalho, tá bom? E ele até comenta aqui que o procedimento operacional padrão POP está alinhado com o NR35. Olha aqui, gente. Só com as imagens, né? Agora, imagina você no local, tirando as fotos do sistema, com maiores detalhes. Gente, sim, fica incrível isso aqui, né? Então vai ajudar muito. E quanto tempo você iria, não diria perder, né, pessoal? Não é tempo perdido. Mas quanto tempo você ia desprender isso aqui, né? E ficar ali no escritório elaborando procedimentos, né, enquanto sua rotina ali tá maluca, né, dentro da área de SST.
Então é algo importante, tem que ser feito, né? E a gente tem que dar atenção para tudo, né, pessoal? São muitas demandas. Então, olha o benefício que a gente tem com o uso da inteligência artificial, o tempo que a gente ganhou aqui, né? Em 5 segundos, Felipe, o procedimento está pronto, cara. Muito rápido. Como nós informamos, veio para aumentar a nossa produtividade, para facilitar a nossa vida. E nós temos que saber como utilizar para ter as respostas que nós precisamos, porque apenas entrar e fazer uma pergunta sem muitas informações, sem um método, você dificilmente vai ter a resposta que você gostaria, né? Então, utilizando o nosso método aí, a pessoa vai estar sempre um passo à frente das demais. Boa. Pessoal, agora nós vamos criar um checklist para autorizar os trabalhadores, tá? Então, a norma pede que a gente identifique, né, autorize os trabalhadores a trabalhar em altura. Então, nós vamos fazer um checklist de autorização, tá bom? Para formalizar esses trabalhadores autorizados. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro P, nós temos: crie um checklist de autorização de trabalhadores para executar a atividade de inspeção e manutenção de PDA, em altura com escada marinheiro. Público, supervisores responsáveis pela gestão de trabalho em altura. O propósito: verificar se cada trabalhador cumpre os requisitos legais de capacitação, treinamento e saúde, né? Você tem o ASO apto. Vamos colocar aqui saúde, ASO, né? Importante. E o ASO apto, o atestado de saúde ocupacional, né? E o checklist, pessoal, contendo as seguintes colunas, ó. Checklist em tabela com colunas: item de verificação, critério, conformidade, observações, incluir treinamento, ASO atualizado, experiência prática, conhecimento do POP e autorização formal da empresa. Beleza? Então a gente quer criar um checklist para verificar se aquele trabalhador pode ser autorizado, né? Isso vale para os seus funcionários, os prestadores de serviço, tá bom? Não é só verificar se ele tem curso de NR35, gente. Tem mais requisitos aí de acordo com a norma. Treinamento. Vamos olhar o cabeçalho, ó. Checklist de autorização, atividade, acesso, base legal. Item de verificação, treinamento, critério, está conforme ou não. ASO, experiência prática, conhecimento do POP, autorização formal, se tem essa autorização formal, uso correto de EPI, condições físicas psicológicas, se tem aptidão ali no ASO, fez exame psicossocial, né, pessoal? E registro em permissão de trabalho. Tá bom? Então tá aqui, tá pronto. Esse checklist deve ser preenchido pelo supervisor antes do início do trabalho, garantindo conformidade com a NR35. E aqui tem os itens, né? Como ela diz aqui, fortalecendo a rastreabilidade da autorização dos trabalhadores. Então você não deixa passar nada para que aquele trabalhador assine a permissão de trabalho antes. Você precisa ter feito essa verificação. Tá bom? Pessoal, quem está assistindo a nossa aula, já vai colocando aí no chat. Você sabia que com a inteligência artificial você poderia fazer tudo isso? Você conhecia, né, todos esses benefícios da inteligência artificial? E agora, próximo interessante. Você acha que isso vai ser útil para você? Coloca sim aí, pessoal, no chat, beleza? Sim, vai ser útil. Coloca aí um sim no chat, tá, pessoal? Só para a gente saber aqui se vocês estão achando interessante, se vai ser aplicável isso para vocês, tá bom? Próximo, pessoal, inspeção e seleção do sistema de proteção contra quedas, né? Então a gente tem que inspecionar o sistema. Primeiro P de pergunta, ó. Elabore um checklist de inspeção diária do sistema de proteção contra quedas, incluindo cinto, talabarte, trava-quedas, linha de vida, né? Então vamos elaborar esse checklist. O público são os trabalhadores autorizados e os profissionais de SST que vão fazer esse checklist. Isso é importante porque ele vai alinhando a linguagem aqui que ele vai usar. Exato. O propósito, garantir que todos, né, equipamentos estejam em perfeitas condições. E o padrão de resposta, nós vamos utilizar aqui, pessoal, tabela com colunas. Então, equipamento, item de verificação, critério de aceitação, conformidade e observações. Vamos lá, pessoal, esse é o penúltimo, tá? Nós já estamos finalizando aqui, tá, pessoal? Lembrando que no final da aula, né, nós temos aí uma oportunidade para todos vocês, tá? Então, checklist de inspeção diária, o sistema de proteção contra quedas. Então, nós temos aqui o cinto,
itens para verificar, critério de aceitação e conformidade. Olha aí, pessoal. Então, se você nunca inspecionou um cinto de segurança, aqui ele vai dizer para você, ó, tem que olhar fivela, costura, ponto de ancoragem dorsal peitoral, validade do CA, né? Olha que interessante, pessoal. Então, que olhar na linha de vida, no trava-quedas e no talabarte. Beleza? Felipe, eu sei que você não é da área de segurança do trabalho, né? Mas com isso aqui dá para fazer uma inspeção, não dá não? Eu ia comentar isso, que mais um pouco, se tivesse uma prova apenas para ter a certificação, acredito que eu estaria quase preparado, viu? Porque o tanto que eu estou aprendendo com você, eu fico só aqui olhando e aprendendo. Para você ver que nós conseguimos também aprender, né? Tanto com o próprio GPT. Verdade. Dá para criar um agente para estudar também, né, Felipe? Sim, exatamente. O agente você pode criar para tantas coisas que só vai depender assim do seu prompt, né? Da sua solicitação. Mas sabendo perguntar, né? Sabendo criar o prompt, porque senão não fica bem configurado. Igual, olha o que nós configuramos, nós estamos em aula, vai fazer 1 hora, mas se fosse fazendo apenas na prática, isso não teria dado 20 minutos em si, apenas fazendo, né? Sim, verdade. Verdade. Muito bom. Pessoal, último agora, o plano de respostas. Então vamos lá, metodologia dos 4Ps. Primeiro, ó, cria um plano da pergunta, cria um plano de respostas a emergências para a atividade de inspeção e manutenção do SPDA. Segundo, agora, o P, público. Né? Então, quem vai ter acesso a esse plano aqui, pessoal? Agora são os brigadistas de emergência, supervisores de CST e equipe de resgate. O propósito. Então, no propósito, nós temos a sistemática de resposta rápida em caso de queda com suspensão inerte, mal súbito ou resgate necessário. Sabia, Felipe, que alguns trabalhadores, cara, não morrem pela queda ou não tem lesão pela queda no solo, mas pela suspensão inerte, cara? O cara não chega a cair, mas a suspensão faz com que o cinto de segurança pressione algumas artérias, principalmente a femoral, e esse trabalhador pode chegar a óbito por conta disso, cara. Caramba! Sério, por isso que tem que ter uma equipe de resgate no local para fazer resgate desse trabalhador em altura, senão, cara, ele pode vir a óbito por conta da suspensão inerte. Não sabia, não. Então vamos lá, olha a importância do plano de resgate. Então vamos pedir para ele avaliar esse plano de resgate para nós. Ó. Então segue um plano de resgate prontinho aqui, pessoal. Ó. Lembrando que você deve depois verificar se atende, né, a realidade que você tem na sua empresa. É interessante colocar aqui os equipamentos que você tem. Você pode, não conheço muito bem os equipamentos, tira foto e coloca, ele vai analisar isso para você, tá bom? Então vamos lá, ó. Nosso plano de resposta à emergência para altura. Tem situação de emergência, etapas de respostas, a detecção, acionamento, isolamento, resgate com equipamento adequado, atendimento de primeiros socorros, encaminhamento médico, registro e análise do evento. Vamos dar uma olhada em resgate, ó. O que ele coloca? Avaliar acesso seguro do socorrista. Utilizar sistema de resgate apropriado com tripé com polia, sistema de redução de cargas, polias, resgatador para descida controlada, talabarte de resgate, então ele já mencionou aqui os equipamentos. Tem o fluxo simplificado, pessoal, ó, do seu plano de resposta à emergência, detecção, acionamento da equipe, isolamento da área, resgate com sistema de proteção contra queda, sistema de içamento, primeiros socorros, encaminhamento médico, registro e análise do evento. Olha que interessante. E aqui os recursos mínimos necessários que você precisa para pôr em prática esse plano. Tá bom? Então, pessoal, essa foi a última etapa, né, para a gestão do trabalho em altura, o plano de resposta na emergência. Comenta aí no chat, pessoal, vocês gostaram dessa aula? Né? Se você gostou, coloca assim, ó, gostei, né? Ou seja, isso vai demonstrar para nós que realmente isso é aplicável, fez sentido para você, tá bom? Que você realmente conseguiu vai conseguir utilizar todo esse conteúdo, tá bom? Lembrando que nós enviaremos para vocês esse arquivo em PDF, né? Para quem está aí no grupo do WhatsApp com os prompts, né? Tudo prontinho aqui para você aplicar aí na sua empresa também. Beleza? Então põe aí no chat, pessoal, se faz sentido para você, se você achou que essa aula foi útil,
é para você melhorar a gestão do trabalho à altura aí na sua empresa. Beleza? E tem um dever de casa para eles, né, Felipe? Tem que praticar para aprender, né, Luiz? É o principal, né? Exatamente. Exatamente. Pessoal, nós vamos pedir para vocês praticarem, tá? Então, recebeu o PDF, né, que nós enviaremos para vocês. Eu gostaria que vocês realmente praticassem isso aqui, tá bom? Então, você vai avaliar a documentação que você tem aí na sua empresa, tá bom? Então, observa a documentação que você tem, né? Usa esses prompts, melhora a documentação, né? Com certeza você vai conseguir extrair excelentes resultados a partir disso. Se não pôr a mão na massa, não dá certo, né, Felipe? Tem que praticar, né? Sim, e os prompts, é bom comentar também, caso você queira alterar algo, é só seguir a mesma linhagem, né, no caso, com a mesma metodologia, que você vai conseguir cessar ali o seu problema. No caso, o que nós fizemos estava de acordo com o que nós pensamos, né, Luiz, com as fotos que você pegou da internet, mas caso você tenha, os alunos tenham alguma outra particularidade, é só colocar, fazer uma alteração ali, mas seguindo sempre a mesma ideia, a mesma estrutura. Legal. Pessoal, então esse é o conteúdo da aula de hoje, mas não sai ainda, tá? Porque agora eu vou falar da novidade para vocês, da oportunidade que vocês terão, tá bom? Então eu quero falar diretamente com o profissional prevencionista, técnico, engenheiro de segurança, estudante de segurança do trabalho, estagiário, né? Mas principalmente o pessoal que está trabalhando, pondo a mão na massa aí na área de SST, atuando como prevencionista, né? Então, quantas vezes, pessoal, você já perdeu horas e horas aí elaborando relatório, procedimento, né, análise de risco, ou seja, às vezes num dia de trabalho ali você passou a maior parte em frente ao computador. Isso acontece, Felipe, na nossa área, né? Eu costumo dizer que a gente fica 50% em atividade burocrática e 50% em atividade de campo, mas a atividade burocrática, Felipe, na nossa área, na área de SST, ela pode absorver tanto do seu tempo, cara, que tem aquele dia que você fala, poxa, eu não fui hoje na área operacional, não visitei a fábrica, não visitei, sei lá, o meu centro de distribuição, a área que você trabalha, né? Porque não deu tempo, né? A área burocrática, ela afasta o trabalhador. Eu tenho um pouco de noção sobre isso, porque na empresa que eu trabalho, tem dias que é um técnico só, sênior, e um estagiário. Diversas vezes eles me chamam por conta de algum problema ou outro, e então eu acabo vendo que muitas das vezes eles não estão em campo, não estão na fábrica, né? Fazendo toda a parte burocrática, que ainda assim é importante, né? Pô, precisamos também. Sim. Então eu consigo ter essa noção. Vira uma área de SST cartorária, cara. Então é só gerando documento, só gerando papel, né? E isso vai afastando a gente daquilo que realmente importa, que é cuidar das pessoas, cuidar da segurança no ambiente de trabalho, né? Melhorar o ambiente de trabalho. Então eu entendo que isso é algo que eu sinto no dia a dia, né? O Felipe ele observa isso nos profissionais de SST que ele tem acesso, né? Na empresa privada que ele trabalha, né? Então isso é uma realidade, pessoal. Tá? Então é por isso que nós temos aqui uma oportunidade para todos vocês, que é aprender a usar a inteligência artificial, né, na área de SST, porque o mercado de trabalho está mudando, ela precisa de profissionais que deem conta de tudo, né? E a gente sabe que cuidar das pessoas é importante para nós, para o negócio, e não ficar só ali criando, emitindo documento, fazendo atividade repetitiva. Então, pensando nisso, pessoal, o Felipe e eu, nós criamos o curso Expert em IA na SST. Então, esse é um treinamento, pessoal, na verdade é um programa de capacitação 100% prático, com mais de 60 aulas já, né, Felipe? Né? Onde você vai aprender a usar, já mais de 60 aulas nesse programa, pessoal, onde você vai aprender a usar a inteligência artificial para transformar a sua rotina em segurança do trabalho. Então lá você vai aprender a criar documentos,
técnicos, como vocês viram aqui, em minutos, gerar relatórios, elaborar procedimento, fluxograma, plano de emergência, PGR, quesito para perícia, né? E até mesmo aprender com o Felipe a criar os agentes de IA especializados em SST. Vocês viram aqui que isso faz uma grande diferença, tá bom? Sim. Então eu vou mostrar para vocês, pessoal, vou mostrar o curso para eles por dentro, Felipe. Quando você vai falando um pouquinho mais, eu vou abrindo aqui, tá? Tá. Também informar que tanto dentro do curso eu ensino como criar o prompt eficiente, né, com a nossa metodologia. Eu ensino também... deu uma travada aqui. Eu também ensino a engenharia reversa, tanto de prompts quanto de relatórios já prontos, né? Que os agentes, no caso, você cria com o plano premium, né? Com o free, tem como nós fazer diversas coisas, então não precisa se preocupar nossa, ter que comprar o curso e pagar um plano do GPT, né? Não ter essa necessidade, porque dentro do curso nós ensinamos diversas coisas também. Não apenas como criar o agente, que no caso foi o que nós focamos nessa aula, né? Sim. E a gente vai atualizando o curso, tá, pessoal? Então, nós lançamos aí de 2 a 3 aulas por semana, né? E nós vamos disponibilizando essas aulas para vocês. Vocês recebem uma notificação por e-mail, tem aula nova lá na plataforma do curso, né? E nós temos também, que é um bônus, pessoal, que é o grupo do WhatsApp. Então, lá no grupo do WhatsApp, você também recebe essa informação e você tem um local, né, para poder trocar ideia com o professor, né, poder tirar suas dúvidas no momento ali que você está utilizando também a inteligência artificial. Tá bom? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, pessoal, para vocês conhecerem o curso. Vamos lá. Aqui, pessoal, acho que vocês estão vendo aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ainda não, Luiz. Agora sim. Ainda não? Agora sim. Tem um delayzinho. Então, vamos lá. Essa, pessoal, vocês estão vendo por dentro do curso, tá? Então, nós temos aqui a estrutura de módulos. Então, no módulo 0, boas-vindas e como aproveitar ao máximo o nosso curso. Então, nós temos aqui 4 aulas nesse módulo. Nós temos aqui o módulo 1, IA do zero, tudo o que você precisa saber. Aqui o Felipe se pegou na mão e mostrou passo a passo, ensinou mesmo o que é inteligência artificial. Então, para você que viu essa aula e ficou assim, meu Deus do céu, como eu vou usar isso, né? Inteligência artificial, tenho às vezes um pouco de dificuldade, não sei nada, né, Felipe? Nunca usou. Dá para usar, né, Felipe, a partir dessas aulas do módulo 1, né? Sim, o módulo 1 eu peguei bem do básico, até comentei um pouco o que é o GPT, que está até na primeira aula aí, inclusive, como ele surgiu, eu explico para vocês entender também o que é ele, porque assim, você sabendo basicamente o que é o GPT, você talvez vai conseguir conversar com ele um pouco melhor, que seria o prompt, né? Ensino como criar o prompt, mostro nossa metodologia, mostra a diferença da conta gratuita, que é a Free, para Premium. Mostra como é navegar no GPT, mostra as opções que tem, né? Deixa eu ver mais uma aula. Tem uma aula aí referente à engenharia reversa, que é bem interessante. Sim. Enfim, é bem completo, tanto do básico, quanto vai chegar até uma parte mais avançada, referente ao GPT, que é o que nós comenta no módulo 1, né? Ensina como utilizar no caso. Boa. No módulo 2, nós temos a aplicação da IA no dia a dia de SST. Então, aqui você vai verificar o uso da IA em treinamento, planejando a CIPAT, criação de diálogos de segurança. Eu vou abrir, por exemplo, aqui para vocês verem a qualidade da aula, pessoal. Preparando diálogos de segurança. Então, você clicou na aula ali, já vai abrir o vídeo da aula, né, para que você possa assistir. Né? Então, a aula, pessoal, realmente é mão na massa. Tá bom? Então eu abro, nós compartilhamos a tela do nosso computador e nós vamos mostrando aqui para vocês como utilizar a inteligência artificial, né? Na prática mesmo,
pessoal, então não tem erro, né? Você vai assistindo a aula, se você tiver assistindo no celular, no computador, você vai usando, né? Então realmente é bem prático. E ao final da aula, sempre que nós utilizarmos prompts, nós disponibilizamos os prompts em PDF para vocês, tá bom? Então você consegue, não precisa ficar olhando a aula para digitar, você copia e cola só, você consegue já sair usando, tá bom? Então esse é o módulo 2. Módulo 3, elaboração do PGR, inventário de riscos, plano de ação, criação do PCMSO, LTCAT, laudos, né, análise ergonômica, relatórios, gestão de EPI, de CIPA. No módulo 4, IA estratégica para consultores de CST, então, planejamento de negócio com ChatGPT, desenvolvimento do branding do seu negócio, como usar a IA para criar propósitos comerciais, precificação e personalização de escopos, relatórios executivos e apresentações com IA, criação de scripts de vendas. No módulo 5, nós temos aplicação da IA em perícias, então analisando petição inicial, elaborando quesitos e gerando pareceres. E no módulo 6, criando o seu próprio GPT. Então aqui, o Felipe vai te ensinar a utilizar GPTs para criar DDS, gerar relatórios, planejador de treinamentos, avaliador de risco automatizado e assistente de perícias judiciais. Além disso, pessoal, temos 3 aulas bônus, né? Na verdade, são 3 bônus. Acesso ao grupo exclusivo do WhatsApp, currículos e cartas de apresentação com o ChatGPT, isso é uma aula, e também temos o PDF com um banco de prompts prontos para a área de CST. Tá bom? Então, pessoal, esse é o ambiente do curso que vocês terão acesso. Beleza? Se você tem alguma dúvida sobre o curso, pessoal, coloque aí no chat também, né, que nós vamos responder para vocês e tirar aí todas as dúvidas. Beleza? Você quer falar um pouco mais, Felipe, sobre o curso? Tem algo que eu deixei passar aqui, meu caro? O que você mostrou está bem completo. É um curso que nós tivemos o cuidado de manter uma linguagem não tão técnica, né? Tanto da parte de tecnologia, que não é o core aqui dos alunos, né? Que são todos ligados à segurança do trabalho, então tive esse cuidado de falar um pouco mais o português, vamos dizer assim. Não priorizei ter uma linguagem mais técnica para parecer que sabe mais ou menos. Enfim, o curso ficou bem legal, ficou bem completo. Nós juntamos os nossos 2 conhecimentos, você como engenheiro, especialista em segurança do trabalho, eu como especialista de ciências de dados, desenvolvimento de sistema, a parte de TI em geral, né, com inteligência artificial, e ficou bem completo, assim, ficou bem bacana, me surpreendeu, né, foi algo muito, muito bacana aí, esse projeto. Uhum. Boa, Felipe, isso é interessante, né? Então, mesmo sendo um tema muito técnico, a gente usou uma linguagem bem simples para todo mundo poder acompanhar. Bom, esse curso, pessoal, então, como vocês já entenderam, né, ele é ministrado por mim, né, que sou engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança também, atuo aí na área de SST, né, e pelo Felipe, que é especialista em inteligência artificial, formado aí em ciências de dados, né, também é especialista na área de TI. Então, você tem aí no curso 2 professores, cada um com a sua especialidade, né? Então, esse é um benefício para você. Mas, além disso, né, o curso vai proporcionar para você, pessoal, uma transformação na forma com que você trabalha. Então, você vai economizar tempo na elaboração de documentos, você vai aumentar a qualidade técnica dos seus relatórios e análises, você vai se diferenciar no mercado, conquistando mais oportunidades. Você vai ter segurança para aplicar IA na prática, com responsabilidade técnica. E também você vai fazer parte, pessoal, desses primeiros profissionais de CST que estão aprendendo a dominar a inteligência artificial. Né? Porque a inteligência artificial, pessoal, eu acredito que ainda é mal utilizada. Né? O pessoal utiliza para fazer imagens, figurinhas, né? Mas às vezes revisar um e-mail, o máximo que você faz é revisar um e-mail, né? Mas, poxa, entrega muito mais. Então é subdimensionada, pessoal, subutilizada, né? Com certeza você vai sair na frente, né, de outros profissionais que ainda não conheceram o benefício da inteligência artificial. Sim. Certo? E vamos lá, vamos falar agora do preço, pessoal.
Então, para vocês devem estar curiosos, né? Então, agora, quanto vai custar tudo isso? Pessoal, a primeira turma que nós já temos, estão assistindo às aulas, participando do curso, o curso teve uma oferta de lançamento, mas essa condição de lançamento, ela acabou, tá bom? E hoje você tem a oportunidade de entrar no curso, você vai receber uma oferta promocional, tá bom? Porque, pessoal, o valor desse curso vai subir, tá bom? Então, a oferta de hoje, pessoal, para você entrar nesse curso completo, tá bom? E ainda tem mais um bônus, na verdade não é nem um bônus, é um módulo novo que eu vou deixar para falar daqui a pouco. Com certeza vai ajudar muitos profissionais de CST. Você hoje entra, pessoal, nesse programa de capacitação por apenas R$ 197. Tá? Para facilitar ainda mais, você pode parcelar em 12 vezes de R$ 16,42 sem juros. Pessoal, R$ 16 por mês para ter acesso a mais de 60 aulas, né? Para você realmente aprender a aplicar inteligência artificial e transformar a sua carreira. Então, assim, é muito barato. R$ 16,42 por mês, pessoal, por um acesso e um ano, tá? Por um ano você vai ter acesso por esse valor. Gente, é muito barato, tá bom? Mas esse valor é promocional. A próxima turma, esse valor vai aumentar. Pessoal, como eu prometi na turma anterior, o valor eram R$ 147, era promocional de lançamento, nós aumentamos. Esse curso ele está sendo estruturado, ele está sendo alterado, atualizado, ele vai alterar na próxima turma. Então, para entrar hoje, é R$ 197. Beleza? Então, se você realmente quer se destacar, esse é o momento de entrar nesse programa de capacitação. E qual é a novidade, pessoal? Nós temos um módulo novo, é o módulo de higiene ocupacional com inteligência artificial. Então, se você é profissional de CST, precisa fazer cálculo de dose de ruído, né? E se perde nos cálculos de dose de ruído, esse módulo vai ter aula lá de como aplicar inteligência artificial no cálculo de dose de ruído. Se você precisa fazer cálculo de BUTG, do índice de bulbúmero temperatura de globo, e não lembra, tem dúvidas, você vai aprender a utilizar a inteligência artificial para fazer esses cálculos. Se você tem dúvidas de cálculo de vibração, AREP, AREM, VDVR, meu caro, com a inteligência artificial você também faz esses cálculos sem dificuldade. E até mesmo vazão de bomba e tal para agentes químicos. Gente, é um módulo novo. Esse módulo será inserido agora, tá? Então, para os alunos que já estão no programa de capacitação, vão receber esse módulo. A gente vai inserir na plataforma do curso e você vai entrar agora com esse módulo. Então, além dos módulos que eu mostrei para vocês, tem mais um módulo de IA aplicada à higiene ocupacional. Pessoal, não dá para perder somente R$ 197, tá bom? Então, o link, né? Eu vou deixar o link para vocês, pessoal, nos comentários fixados. Então você pode acessar o link ali pelos comentários fixados, tá? Você também que está no grupo do WhatsApp, né? Você vai receber o link por lá. Então não perca essa oportunidade, tá, pessoal? O preço vai subir. Beleza? E para quem comprar hoje, entrar no programa hoje, você vai receber os meus 2 e-books de soft skills para profissionais de CST e também os 7 erros cometidos pelos profissionais de CST e como evitá-los. Então é um presente para quem, né, já tem certeza, já sabe o que quer aprender inteligência artificial e quer entrar no programa do treinamento. Então, clique agora no link que está no grupo ou na descrição e garanta a sua vaga. Não deixe para depois. A sua carreira, meu caro, pode dar um salto a partir de hoje. Você vai se tornar um profissional mais produtivo e ter melhores resultados. Então, venha ser um dos primeiros experts em IA na SST. Beleza? Felipe, gostaria de acrescentar algo, meu amigo? Acho que ficou bem completo aí, Luiz, o que você falou. Esse novo módulo que você vai ensinar como utilizar a IA em higiene ocupacional é bem completo e bem complexo o assunto também, né? Então, você vai mostrar para... A conexão está um pouquinho ruim, eu acho. A minha? Deixa eu fazer um teste aqui.
Eita, eu acho que a internet do Luiz caiu, mas só complementando aqui, pessoal, esse novo módulo que o Luiz vai conversar com vocês, vai mostrar para vocês, é algo que nós recebemos um feedback referente a esse assunto também, é um desejo de algumas pessoas, então nós achamos interessante incluir. Eu não entendo muito dessa parte de segurança do trabalho, de higiene ocupacional, estou tendo uma noção maior agora, mas mais que o nosso professor Luiz aí, tudo parece que fica mais fácil. Enfim, ó, ele está de volta aí, Luiz, eu estava comentando aqui com o Caiu pessoal. minha conexão, voltei. Estava comentando aqui com o pessoal a importância desse novo módulo, que foi um feedback que nós recebemos de alguns alunos, né, que seria legal. Sim. Então, é importante para nós todos os feedbacks de vocês, é algo que nós conversamos, nós olhamos e nós damos atenção a isso. Foi algo que nós avaliamos e nós vimos que realmente era importante, que nós acabou deixando passar, né, Luiz? E é um assunto que é complexo, que você vai deixar de uma forma mais simples para todos. E travou novamente aqui, gente. Agora eu não sei se foi comigo ou com o Felipe ali. Eu acho que foi com você, Luiz. Para mim tá funcionando aqui. Eu vou ter que fazer uma visita aí na sua casa para resolver essa internet, hein? Bom, pessoal, então eu tô com um problema de conexão, eu já vou me despedir, tá? Então, prevencionistas, foi uma honra estar aqui com vocês. Espero que essa aula tenha aberto, né, a sua mente para o poder da inteligência artificial aplicada a SST. Agora a escolha é sua, né? Você vai continuar fazendo tudo do modo tradicional, papelada, né, gastando tempo e energia, ou vai aproveitar as oportunidades, está entre os profissionais prevencionistas que usam inteligência artificial. Então, eu e o Felipe estamos prontos para caminhar junto com vocês nessa jornada. Clica no link, garante sua vaga e a gente se encontra lá dentro do curso. Felipe, um grande abraço, foi um prazer dividir essa aula contigo. Um abraço, Luiz. Só comentando aqui, o que as pessoas não gastam com 16, 17 reais aí em algum dia, né, com alguma besteira. Isso aí vai agregar muito na vida de todos, na área profissional de todos. Então, acho que tá bem em conta, tá? Esse preço vai aumentar, né, como nós já comentamos. Então, é uma grande oportunidade para todos e que nós vamos aí caminhar, nós vamos estar caminhando junto com todos. Eita, que a internet do Luiz hoje não está muito boa, pessoal. Fechei o microfone aqui. Felipe, obrigado mais uma vez, uma boa noite. Pessoal, boa noite a todos. Não esqueça, né, deixa aí nos comentários o que você achou dessa aula, tá bom? Isso é importante para nós. Se você gostou, curta a aula aí também, só para a gente ter um feedback aí do que vocês acharam, beleza? Um grande abraço a todos, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. Abraço.